Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula prática do seu curso em vídeo de programação orientada a objeto. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e chegamos agora à terceira aula que falou sobre modificação de visibilidades. E nessa aula nós vamos fazer tudo isso que a gente viu na aula conceitual diretamente na linguagem Java. E como sempre eu vou bancar o Guanabara chato e vou te falar, não adianta você assistir essa aula se você ainda não viu a aula conceitual. Então essa é a aula 3B. Não adianta você assistir a 3B se você ainda não viu a 3A. A 3A te dá todas as bases, a gente viu tudo aquilo que é necessário para chegar nessa 3B. Então, se você assumir que você pode assistir a 3B sem assistir a 3A, não reclama se depois você se enrolar ou se você não entender. Na aula conceitual, a gente falou um pouco sobre a UML, sobre o diagrama de classes e a gente construiu esse diagrama de classe que está aparecendo aí do lado. Nele, a gente colocou o nome da classe, todos os seus atributos, todos os seus métodos e definiu a visibilidade para cada um deles. Na verdade, definiu de uma maneira mais chute, mas mais pra frente a gente vai aprender como definir a visibilidade de cada um certinho quando a gente começar a falar sobre encapsulamento. Então, se você perceber, tem alguns símbolos do lado dos atributos e do lado dos métodos. Então, o maisinho é público, o menuzinho é o privado e a cerquilha ou o jogo da velha definem a visibilidade protegida. Vamos então preparar o nosso ambiente. Abre o seu NetBeans e vamos começar a trabalhar com o Java. Então, estou aqui no meu ambiente, vou abrir o NetBeans. Esse NetBeans que já foi baixado e instalado com o JRE e o JDK, nós fizemos isso aqui na aula passada, né? Nós temos a aula 2 aqui que foi definida na aula passada. Vou clicar com o botão direito na aula 2 e vou copiar o arquivo. Vou clicar em copiar aqui, ele vai abrir essa janela e eu vou colocar a aula 03 aqui para a gente poder colocar em prática, sem perder o código da aula passada. Copiar e aí eu gerei a aula 3. Abrindo aqui, vamos abrir o pacote. Eu tenho o pacote aula 02, que ele manteve. Então, eu tenho esse código, que foi o código que a gente criou. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou apagar tudo isso daqui. Vou ficar só com c1.status. Pronto. Para mostrar o status do objeto. E eu tenho também o código da caneta, que é o código da minha classe. Onde eu botei lá o modelo, cor, ponta, carga, tampada. Eu tenho os 5 atributos, eu tenho alguns métodos, inclusive o método status que eu utilizei aqui para mostrar os atributos, para mostrar qual é o estado do objeto. Vamos executar aqui, ó. E você vai perceber, ele vai mostrar lá, ó. Não tem modelo, não tem cor, não tem ponta, não tem carga e não está tampada. São os valores padrões. Na aula conceitual também, a gente chegou a esse código da classe. Então, esse código que está aqui, ele é baseado no diagrama que está aqui embaixo. Agora, o que nós vamos fazer é colocar os atributos e os métodos públicos, privados ou protegidos de acordo com aquilo que eu estou utilizando. Então, nós vamos tentar deixar o código aparecendo na tela aqui do lado, para que você possa digitar aí diretamente no seu computador. Não se esqueça, essa é uma aula prática, e não sou eu que tenho que praticar, é você. Então, eu já estou aqui no código da minha classe, e nós vamos começar a definir a visibilidade de todos os atributos. Se você está percebendo aí do lado, modelo e cor são atributos públicos. Então, eu vou colocar como public string modelo e public string cor. Então, os atributos modelo e cor, se você olhar no diagrama aí do lado, eles são públicos. Ponta é um atributo privado. Para definir como privado, vou colocar aqui, private. É importante que eu te diga o seguinte, por exemplo, carga não tem a visibilidade. Qual é a visibilidade padrão do Java? A visibilidade padrão do Java é uma visibilidade chamada de pública para pacote. E, na verdade, a gente não vai se aprofundar muito por isso, então eu vou simplificar como pública. Isso porque nossos programas sempre vão utilizar um único pacote. Então, se você não define a visibilidade, ela é pública para pacote. Você só vai ter problema com isso caso você trabalhe com mais de um pacote e não coloque a visibilidade. Via de regra, a gente vai definir a visibilidade. São só 3 possibilidades: pública, privada e protegida. No meu caso aqui, ponta é privado, então eu coloquei private lá. Voltando aqui, ó, carga e tampada são protegidas, então eu vou botar protected nas duas. O meu status, que é um método que eu não tinha previsto antes, eu vou colocar ele como público também. Agora eu tenho rabiscar, tampar e destampar. Se você olhar no lado, rabiscar é público, então public. Tampar e destampar são protegidos. Ok? Então acabamos de definir todas as visibilidades para os meus atributos e métodos. Vamos salvar isso tudo. Vou vir aqui, vou executar, só para mostrar que está tudo funcionando perfeitamente. E agora vamos começar a trabalhar. Eu criei aqui meu objeto C1, que é uma nova caneta, a gente já viu isso na aula anterior. E agora nós vamos tentar fazer a modificação de alguns atributos. Vamos começar com o modelo.
Vou fazer aqui C1.modelo é igual a Bic Cristal. Vamos ver se ele vai permitir. Se você perceber aqui, modelo, ele é uma string pública. Então, teoricamente, se é público, eu posso fazer isso. Vamos executar. E no status agora eu estou dizendo que é uma caneta Bic Cristal. Deixa eu dar uma ampliada aqui para você ver. Então, ele executou e o modelo é Bic Cristal. Vamos tentar colocar a caneta como azul. Vamos lá. C1.cor igual a azul. Vamos analisar antes. Cor é público. Vamos ver aqui, ó, dentro de caneta, cor é pública. Então, eu também vou poder fazer isso. Vamos executar mais uma vez. Olha lá, Bic Cristal, uma caneta azul. Vamos tentar mexer na ponta agora. Vou colocar lá, C1.ponta igual 0.5. Na hora que eu faço isso, o próprio NetBeans já me dá erro. Parando aqui em cima, eu vou ver, ó, ponta tem um acesso privado dentro da caneta. Você percebe que o próprio NetBeans já te deu o erro? E se você está assistindo às aulas também de PHP, você percebe que o NetBeans pro PHP ele já não dá esse erro. Você só percebe isso quando você vai executar. O NetBeans, como é feito em Java, e foi idealizado inicialmente para trabalhar diretamente com Java, então ele tem essas facilidades. Ele não está deixando eu mexer na ponta porque ela é privada. Deu para entender? Então, se eu tentar executar, ele já vai dar erro e não vai deixar eu mexer porque ponta é privada. Se você vier aqui em caneta e colocar ponta para pública, ó, vamos salvar, e o erro que está lá, ó, ele já não vai mais aparecer. Ah, ele está dando erro de conversão, que eu vou botar 0.5F. Ele estava dando erro de inconsistência de dados. Vamos executar aqui. Agora eu tenho ponta 0.5. Se eu vier aqui de novo em caneta e colocar a ponta como está no exercício como privado, e salvar, automaticamente isso já vai me dar um erro dizendo que ponta tem o acesso privado. Deu para entender? Então vou colocar essa linha como comentário, já que ela deu erro. Vou colocar como comentário, barra, barra na frente, já ignorei. Vamos então tentar fazer a mesma coisa com outros atributos. Em caneta eu também tenho o atributo carga e tampada, ambos protegidos. Se eu vier aqui e tentar fazer, ó, C1.carga, você percebe que carga já tem uma chavinha, ó. Cor não tem chavinha, porque ela é público, e carga está dizendo que é protegido, tá vendo aqui, ó? Carga é protegido. Vou tentar fazer o seguinte, ó, carga igual a 80. Se você perceber aqui, ele não deu erro. Então, vou executar e eu vejo que a carga foi modificada para 80 sem problema algum. Se você prestar atenção, esse método que a gente está executando, que é o meu método main, ele está dentro de uma classe que está utilizando a classe caneta. Dá uma olhadinha no código aqui. Dentro da classe aula02, eu tenho um método principal que está utilizando o objeto C1, que é uma caneta. Então, ele vai deixar eu mexer num atributo protegido porque ele está dentro de uma classe que utiliza a classe caneta. E se você está assistindo às aulas de PHP, você percebe que no PHP não é exatamente assim. O protegido para o PHP funciona ligeiramente diferente. Essa que é a beleza da gente estudar duas linguagens diferentes utilizando os mesmos conceitos. Vamos também colocar ela como tampada. C1.tampada, recebe, falso. Falso não, verdadeiro. Para ele colocar como uma caneta tampada. Vamos salvar, executar, e olha lá, a caneta está tampada, a carga é de 80, a ponta foi a única que eu não consegui mexer, é uma caneta azul, e ela é Bic Cristal, que é o modelo da caneta. E aí, deu para entender? Então, na minha classe, no meu método main, eu não consigo mexer nos atributos nem métodos ditos privados. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos ao método da caneta e vamos transformar o rabiscar aqui em privado. Private. Isso é, eu não posso rabiscar a não ser dentro da classe. Vamos tentar rabiscar aqui. C1.rabiscar. Ele já deu erro. Parando na lampadazinha. Olha lá, ó, rabiscar tem o acesso privado dentro de caneta. Vamos transformar agora esse rabiscar aqui em público ou protegido. Vamos salvar e automaticamente o erro já passou. Então tá lá, ó, ele mostrou o status e ele está dizendo, ó, erro, não posso rabiscar porque a caneta está tampada. Vamos destampar ela. Na hora que eu executo, ele está rabiscando aqui no final. Deu para entender? Dentro do meu método main, eu posso fazer uso, contanto que eu esteja utilizando objetos dessa classe, dos métodos e atributos que são públicos e protegidos, mas não dos privados. E agora eu vou sugerir uma pequena alteração aqui para a gente poder entender uma coisa. Vá até o código da sua classe e vamos transformar aqui o tampada em privado. Isso é,
eu não posso mexer no atributo tampada. Isso já vai, ó, na hora que eu salvar, já vai me gerar um erro aqui, porque tampada eu não posso mexer. Vou colocar como comentário aqui. Eu não posso mexer em tampada porque ela é privada. A partir de agora eu coloquei ela como privada. Tá aqui, ó. Tampada é privada. Só que eu vou ter os métodos tampar e destampar, em vez de protegido, público. Isso é, qualquer um pode tampar e destampar a caneta. E esse tampar e destampar, que são métodos públicos, vão dar acesso ao atributo tampada, que é privado. E aí fica a dúvida, será que eu vou conseguir tampar e destampar? Vamos ver se funciona. Vou vir aqui, ó, em vez de tampada falso, vou chamar o C1.destampar, que é público. Então olha aqui, ó, executando. Agora, ó, está tampada? Falsa, porque eu destampei. Se eu botar aqui tampar e executar, tá tampada? Verdadeiro. Isso porque, ó, eu chamei o tampar e o destampar, eu posso fazer isso, e dentro do código do tampar, eu estou fazendo com que o tampada fique verdadeiro ou falso. Isso é, eu estou mexendo nesse meu atributo aqui, que é privado. E o que a gente viu na aula conceitual? O privado, só quem pode mexer é a própria classe. Então, ó, aqui dentro eu posso mexer no tampada, aqui fora eu não posso mexer. Mas o tampar é público. Ó, o método tampar é público e pode mexer em tampada, que é privado, porque esse código está dentro da própria classe. Ficou confuso? A cabeça deu uma girada? Não se preocupa, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gosto sempre de dar o mesmo exemplo. Imagina o seguinte, você vai no supermercado e compra um produto. Por exemplo, o nosso famigerado controle remoto. Esse controle remoto custa R$40. Na hora de ir embora do mercado, o que você tem que fazer? Tem que pagar. O atendente vai passar no leitor de código de barra e vai falar, senhor, R$40. Você vai pegar a nota de R$50 e vai dar para ele. E ele vai te dar R$10 em troco. Não é isso? Num supermercado, o caixa, aquele lugar lá que tem o dinheiro, ele é privado. Não é qualquer pessoa que pode mexer. Só quem pode mexer no... Você não pode pegar R$50, botar no caixa e pegar 10. Você tem que entregar para o seu atendente, o atendente vai pegar os R$50, vai colocar no caixa e vai te dar o troco. Percebe o seguinte, o seu acesso ao caixa é privado. Você não pode acessar o caixa, mas o atendente pode. E entre você e o atendente existe o acesso público. Deu para entender? Você não pode mexer no caixa, mas o atendente pode. Se você não pode botar R$50 no caixa, você dá para o atendente, você tem um acesso público para o atendente vai mexer no caixa, já que ele pode ter acesso a ele, vai pegar os R$10 de troco e vai te entregar. Deu para entender qual é essa passagem? Isso é de suma importância e que você vai aprender mais aprofundadamente na próxima aula, que é a aula que trata dos métodos específicos. Por enquanto, o que eu te peço é o de sempre. Pratique. Não adianta você assistir, ó, bota a mão no queixo e fica assistindo eu fazer. Não adianta. A aula é prática. Você tem que praticar. Não eu. Eu tô praticando aqui. Você também precisa praticar daí. E o que eu gosto de pedir sempre é o seguinte. Curta nossas aulas, compartilha, se inscreve no canal. Você inscrito no canal sempre é avisado. E na hora de compartilhar nas redes sociais, vai mostrar no Facebook, vai mostrar no Instagram, onde você quiser mostrar para as pessoas, manda o link da playlist completa. Isso por quê? Quando você vai chegar na aula 3, o cara tem que assistir a 1 e a 2. Então, mostra diretamente nas suas redes sociais a playlist completa. Olha aqui, galera, assiste o curso de orientação a objeto com Java. Então, a gente tem duas playlists que estão andando em conjunto. A programação orientada a objeto com PHP e essa que você está assistindo, que é a programação orientada a objeto com Java. Toda semana sai 3 aulas, uma aula conceitual e 2 aulas práticas, uma em PHP e uma em Java. Você pode a qualquer momento assistir as duas, você vai perceber que entre Java e PHP existem pequenas diferenças, inclusive, por exemplo, a visibilidade protegida que a gente acabou de ver é um pouco diferente no Java e no PHP. Então são linguagens diferentes, características diferentes, e você pode aprender as duas diretamente. Mas vou te dizer, o mais importante é você entender a parte conceitual, porque ela vai ser utilizada em todas as linguagens de programação que são orientadas a objeto. Então é isso, pequeno gafanhoto, se inscreve no canal, curta, compartilha, ajuda o curso em vídeo a crescer, porque se você precisa da gente, a gente também precisa de você. Um forte abraço, pratique sempre e até a próxima.